O calor daquele fim de tarde era quase insuportável. Ricardo passou o dorso da mão na testa, limpando o suor acumulado enquanto apertava as porcas da roda de um carro. A oficina mecânica que administrava sozinha não era apenas seu sustento, mas também seu refúgio. Ele gostava de estar cercado pelo barulho das ferramentas e pelo cheiro de óleo. Era um mundo que ele controlava. Fora dali, tudo parecia caótico. Ricardo, será que você pode dar uma olhada na torneira da cozinha mais tarde? A voz firme e melodiosa de Dona Helena o trouxe de volta à realidade. Ele se virou e a viu parada na entrada da oficina. A sombra projetada pelo avental de mecânico sujo de graxa pareceu ainda mais contrastante com o vestido impecável de linho branco que ela usava. Aos 55 anos, Helena parecia mais elegante do que qualquer mulher que ele já conhecera. Claro, Dona Helena, termino aqui e já passo lá. Ele sorriu de leve, mas evitou prolongar o contato visual. Havia algo na presença dela que o fazia sentir-se vulnerável, como se ela pudesse ver além de sua fachada de homem simples. Ela acenou com a cabeça, o coque perfeitamente alinhado em seu cabelo prateado, capturando o brilho do sol. Muito obrigada. Você sabe como essas coisas me deixam perdida. Quando ela se virou para sair, Ricardo percebeu algo que tentava não admitir para si mesmo. A presença dela parecia preencher o espaço de um jeito diferente. Ele observou as curvas discretas de seu corpo e se sentiu culpado pelo calor que subia por seu rosto. Mas essa culpa não era suficiente para impedir que ele continuasse a notar os detalhes. A maneira como o perfume floral dela parecia persistir no ar, ou como o som dos sapatos batendo contra o chão fazia o silêncio da oficina parecer ainda mais profundo. Dentro da casa, Helena se serviu de um copo de vinho e se sentou no sofá. Por mais que tentasse ignorar, os pensamentos sobre Ricardo surgiam constantemente. Ela sabia que ele era um homem educado e trabalhador, mas algo mais nele a atraía. Talvez fosse a juventude, a força, ou a maneira como ele sempre parecia tão focado no que fazia. Bobagem, murmurou para si mesma, bebendo um gole de vinho, mas o desconforto no peito não desaparecia. Naquela noite, quando Ricardo terminou de consertar a torneira, os dois conversaram brevemente. Ele era educado, mas ela notava como evitava olhá-la diretamente. Quando ele foi embora, Helena ficou parada na cozinha por mais tempo do que gostaria, sentindo a presença dele ainda pairando. No dia seguinte, Ricardo começou cedo na oficina. A manhã trazia o frescor que o interior proporcionava antes de o sol assumir o controle, mas isso não impedia que o trabalho pesado exigisse mais dele do que estava acostumado a admitir. Estava debaixo de um carro quando ouviu os passos familiares de Dona Helena. A entrada da oficina tinha um sino improvisado que tilintava sempre que alguém passava, mas, no caso dela, não precisava disso. Ele reconheceria sua presença em qualquer lugar. Ricardo, bom dia. Espero não estar atrapalhando. A voz dela era suave, mas carregada de um tom que fazia seu coração bater mais forte. De jeito nenhum, Dona Helena. Só um instante. Ele se arrastou para fora debaixo do veículo, limpando as mãos no macacão. O olhar dela estava fixo em algo que não era exatamente ele, mas seus olhos vagueavam em uma linha que o fazia sentir-se nu. Eu só... Bem, precisei ir até a cidade comprar umas coisas, e no caminho de volta notei um barulho estranho no meu carro. Talvez seja a suspensão. Acha que consegue dar uma olhada quando tiver tempo? Ele assentiu rapidamente, mas algo na postura dela o incomodava. Estava mais próxima do que o habitual, com os braços cruzados de um jeito que parecia protegê-la de algo invisível. O vestido azul que usava, embora simples, delineava seu corpo de forma que o obrigava a desviar o olhar. Claro, posso verificar agora mesmo, se quiser,
disse ele, tentando soar mais profissional do que sentia. Pode trazer o carro aqui. Ela hesitou antes de responder, e esse momento de dúvida fez o silêncio na oficina parecer ensurdecedor. Obrigada, Ricardo. Você é sempre tão prestativo. Ela virou-se para sair, mas quando ele achou que a interação tinha terminado, ela parou e olhou por sobre o ombro. Sabe, a casa está muito mais tranquila desde que você chegou. Queria dizer isso. Ele ficou parado, sem saber como responder. Ela continuou, sorrindo de maneira quase tímida, o que era incomum para ela. É bom ter alguém por perto que sabe cuidar das coisas, que dá para confiar. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Havia algo por trás delas que o fazia pensar se não havia mais coisas não ditas entre eles. Fico feliz em ajudar, dona Helena. Qualquer coisa que precisar, é só dizer. Quando ela se afastou, ele a seguiu com os olhos até desaparecer pela entrada. Havia um calor estranho em seu peito, uma mistura de orgulho e algo que ele não ousava nomear. Tentou sacudir esses pensamentos voltando ao trabalho, mas a ideia de que ela estava tão perto, na casa ao lado, fazia com que cada minuto parecesse mais longo. Naquela tarde, Dona Helena voltou com o carro. Estava com os cabelos soltos, algo raro, e isso a deixava ainda mais deslumbrante. Aqui está ele. Espero que não seja nada sério, disse ela, tentando parecer despreocupada, mas havia um tremor em sua voz. Ricardo abriu o capô e começou a inspecionar o motor. Ela permaneceu perto, observando-o com uma curiosidade que parecia mais pessoal do que prática. Você realmente gosta do que faz, não é? Perguntou enquanto ele verificava as peças com a atenção meticulosa que sempre o acompanhava. Gosto sim. Tem algo de satisfatório em consertar as coisas, especialmente quando as pessoas confiam em você para resolver o problema. Ele deu um sorriso breve, sem desviar os olhos do motor, mas sabia que ela o observava. Sentia o peso do olhar dela, e isso fazia suas mãos parecerem mais desajeitadas do que de costume. Helena se inclinou ligeiramente, colocando-se ao lado dele, e Ricardo percebeu o perfume leve que ela usava. Você sempre foi assim? Alguém em quem se pode confiar? Ele parou por um momento, levantando o olhar para encontrá-la. O rosto dela estava próximo o suficiente para que ele notasse os detalhes de sua pele, os sinais do tempo que apenas a tornavam mais fascinante. Eu tento ser, respondeu ele em voz baixa. Acho que isso é importante. É mesmo. Ela sorriu, mas era um sorriso diferente, mais introspectivo, como se estivesse pensando em algo que não queria compartilhar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela estendeu a mão para tocar suavemente seu braço. Obrigada, Ricardo. Você é um homem raro. O toque dela foi breve, mas carregado de uma tensão que ele não sabia como lidar. Ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Finalmente, ele pigarreou e se afastou, fingindo inspecionar outra parte do motor. Bem, acho que o problema é pequeno. Só preciso ajustar algumas coisas. Que bom, respondeu ela, mas sua voz parecia distante. Ele continuou trabalhando enquanto ela observava, mas ambos sabiam que algo mais estava acontecendo ali. A oficina, normalmente cheia de ruídos, parecia sufocantemente silenciosa. E quando ele finalmente terminou, entregando-lhe as chaves, o olhar que trocaram foi longo demais para ser casual. Obrigada de novo, Ricardo, disse ela segurando as chaves. Você realmente tem mãos habilidosas. O comentário pairou no ar como uma confissão disfarçada, e ele apenas assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa que não parecesse um convite para cruzar a linha que ambos sabiam estar à frente. Helena saiu da oficina, mas deixou algo para trás, uma faísca que Ricardo sabia que seria impossível apagar. A noite caiu trazendo consigo uma chuva fina, que criava uma melodia suave contra o telhado de zinco da oficina.
Ricardo permanecia na oficina, distraído, mesmo após o expediente. As ferramentas estavam todas no lugar. O chão havia sido varrido, mas ele não conseguia se convencer a fechar a porta. O silêncio lá fora contrastava com a tempestade de pensamentos em sua mente. Ele sabia que algo estava mudando. Havia um peso novo nos olhares e nas palavras trocadas com Dona Helena. Embora nenhuma linha tivesse sido cruzada de fato, ele sentia que estavam perigosamente próximos do limite. E o pior de tudo era admitir para si mesmo que ele queria atravessá-lo. Do lado de fora, um trovão ecoou e Ricardo ergueu os olhos. A chuva engrossara, tornando o ambiente ainda mais isolado. Quando ele decidiu finalmente encerrar o dia, ouviu passos apressados do lado de fora. Antes que pudesse reagir, a figura de Helena surgiu na porta, ofegante e encharcada. Dona Helena! Ele correu para ajudá-la, enquanto ela tentava secar o rosto com as mãos. O que aconteceu? A senhora está bem? Eu. Desculpe vir aqui assim, mas a energia acabou lá em casa, explicou ela, com a respiração ainda irregular. Estava tentando acender uma vela, mas ela caiu e, bem, fiquei com medo de causar um incêndio. Achei melhor vir até você. Ricardo pegou uma toalha limpa pendurada em um canto e a entregou. Ainda bem que veio. A senhora está toda molhada. Pode ficar aqui até a chuva passar. Ela aceitou a toalha com as mãos trêmulas. Os cabelos, normalmente bem arrumados, estavam desgrenhados e o vestido claro grudava em sua pele por causa da chuva. Ele desviou o olhar, tentando se concentrar na situação em vez dos detalhes do corpo dela que sua mente insistia em registrar. Obrigada, Ricardo. Sua voz soou mais suave, quase vulnerável, enquanto ela secava os braços e o rosto. Eu devo parecer uma tola. Não sei por que entrei em pânico daquele jeito. De jeito nenhum, disse ele tentando tranquilizá-la. Ninguém gosta de ficar no escuro, ainda mais com uma tempestade dessas. Ela olhou para ele com um sorriso breve, mas havia algo a mais em seu olhar. Uma espécie de alívio misturado com algo que ele não conseguia nomear. Helena se aproximou de uma cadeira velha no canto da oficina e se sentou, suspirando profundamente. Ricardo pegou outra toalha e a entregou. Se secar vai ajudar, disse, com um tom hesitante. Vou pegar um café para a senhora. Pode aquecer um pouco. Enquanto preparava o café na pequena chaleira elétrica que mantinha na oficina, ele sentia os olhos dela, o observando. Quando voltou com 2 xícaras, ela o esperava com um sorriso mais tranquilo. Você é tão atencioso, disse ela, aceitando a xícara. Nem sei o que faria sem você aqui, sabia? Ricardo sentou-se na cadeira oposta, tentando ignorar o impacto que aquelas palavras tinham sobre ele. Não precisa agradecer. A senhora sempre foi boa comigo. Ela riu baixinho. Boa? Mal posso acreditar que você está dizendo isso. Sou só uma velha que insiste em importunar você com torneiras quebradas e portas emperradas. Ele franziu a testa, sentindo uma pontada de irritação. A senhora não é velha, dona Helena, e, sinceramente, nunca me incomodou ajudá-la. Se alguém incomoda aqui, sou eu. Ela levantou os olhos da xícara, claramente surpresa pela firmeza em sua voz. Bem, nesse caso, acho que estamos quites. O sorriso que ela lhe deu era diferente, mais caloroso, intenso. A tempestade lá fora parecia diminuir, mas o silêncio entre eles aumentava. Ricardo tomou um gole de café, sentindo a tensão no ar. O calor do café não era nada comparado ao que ele sentia em seu peito. Quando finalmente encontrou coragem para olhá-la, percebeu que ela o estudava atentamente. Por que você sempre me chama de senhora? Perguntou ela de repente com um tom de curiosidade genuína. Ele riu desconcertado. Bem, acho que é por respeito, não é? Mas não acha estranho? Ela inclinou a cabeça.
Eu não me sinto tão distante de você assim. Ele não soube o que responder. A escolha de palavras dela parecia deliberada, como se estivesse tentando abrir uma porta que ele temia cruzar. Quando ela estendeu a mão e a pousou levemente sobre a dele, Ricardo congelou. O mundo nos trata como se fôssemos limitados pela idade, Ricardo. Mas a verdade é que há coisas que nos conectam, coisas que não têm nada a ver com isso. A voz dela era quase um sussurro, mas cada palavra parecia ecoar na cabeça dele. Ele engoliu em seco, sentindo o calor do toque dela como se fosse fogo. Dona Helena, sua voz falhou e ele tentou afastar a mão, mas ela a segurou. Helena, corrigiu ela suavemente. Apenas Helena. O olhar que trocaram foi intenso e durou um momento longo demais. Ricardo sentiu o peso da linha que estava prestes a ser cruzada. Ele sabia que bastaria um movimento para que tudo mudasse, mas estava paralisado. Antes que pudesse decidir, foi ela quem tomou a iniciativa. Helena inclinou-se ligeiramente, fechando a distância entre eles. O cheiro suave do perfume dela o envolveu, e a sensação de sua proximidade era sufocante. Quando ela tocou suavemente o rosto dele, Ricardo se perdeu completamente. Ele se inclinou instintivamente, sem pensar nas consequências, apenas na forma como ela o fazia se sentir. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, quase tímido. Era como uma pergunta, esperando por uma resposta. Ricardo, no entanto, não conseguiu resistir. Ele a beijou de volta, com uma intensidade que parecia represada por meses, talvez anos. Suas mãos encontraram os ombros dela e ele sentiu a leveza do tecido molhado enquanto a puxava para mais perto. O beijo durou 1 segundo que parecia eterno. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com algo que ele reconheceu como desejo. Ricardo, começou ela, mas ele a interrompeu. Isso não deveria ter acontecido, disse ele tentando recuperar o controle. Eu preciso de um momento. Helena recuou ligeiramente, mas não parecia envergonhada. Em vez disso, ela sorriu levemente. A vida tem formas engraçadas de nos surpreender, não tem? Ele não respondeu. Em vez disso, levantou-se, sentindo o peso de suas emoções. Eu vou buscar algo seco para a senhora. Espere aqui. Enquanto ele se afastava, o coração ainda batendo com força, sabia que aquela noite mudaria tudo. A linha fora cruzada e não havia mais volta. Ricardo fechou a porta do pequeno depósito onde guardava panos limpos e roupas extras para emergências, tentando acalmar a respiração. O que acabara de acontecer entre ele e Dona Helena corrigiu-se mentalmente. Era algo que ele nunca imaginara, mas também não conseguia negar o quanto desejava. Sua mente lutava entre o dever de manter as coisas como eram e a vontade de ceder ao que sentia. Ele voltou com uma camisa velha e uma toalha. Encontrou Helena ainda sentada, olhando para a chuva que escorria pelo vidro embaçado da janela da oficina. Ela parecia tranquila, mas seus olhos brilhavam, denunciando que sua mente estava tão turbulenta quanto a dele. Aqui está, disse ele entregando a minha camisa. Pode trocar para não pegar um resfriado. Obrigada. A voz dela era suave, mas carregava um peso emocional que ele não conseguia ignorar. Ela se levantou e, sem cerimônias, começou a soltar os botões do vestido. Ricardo desviou o olhar rapidamente, sentindo o calor subir por seu rosto, mas sua visão periférica capturou a silhueta dela enquanto o vestido escorregava para o chão. Ele ouviu o som do tecido úmido sendo dobrado e o farfalhar enquanto ela vestia a camisa. Quando ele se virou novamente, encontrou-a observando-o. Pronto, disse ela, com um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e provocador. A camisa dele ficava larga em seu corpo,
caindo até a metade das coxas. Era uma visão que ele sabia que nunca esqueceria. Ficou boa, murmurou ele, tentando manter o tom casual, mas sua voz falhou ligeiramente. Ele limpou a garganta, desviando o olhar novamente para disfarçar o desconforto. Helena deu alguns passos em sua direção, parando a poucos centímetros de distância. O ar entre eles parecia eletrizado, e Ricardo sentia a tensão crescendo, como se o momento os estivesse empurrando inexoravelmente para algo inevitável. Você está tão nervoso, Ricardo, disse ela, erguendo uma sobrancelha com um sorriso leve. É por causa de mim? Ele hesitou antes de responder, procurando as palavras certas. Não é isso, dona. Ele parou e corrigiu-se, lembrando-se do que ela havia dito antes. Helena, é que isso tudo é complicado. Ela inclinou a cabeça, como se analisasse cada expressão em seu rosto. Por quê? Porque eu sou mais velha. Porque sou sua senhoria? Tudo isso, admitiu ele. E mais um pouco. Ela suspirou, cruzando os braços. Você acha que não pensei em todas essas coisas? Acha que não lutei contra isso também? Havia um tom de frustração em sua voz, mas também uma sinceridade que o desarmava. Mas lutar contra o que sentimos não vai mudar nada. Ricardo ficou em silêncio, o peso das palavras dela pairando entre eles. Ele sabia que ela tinha razão, mas admitir isso significava aceitar algo que ele não sabia se estava preparado para enfrentar. Antes que pudesse responder, ela deu mais um passo à frente, fechando a distância entre eles. Ricardo, começou ela, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Acha que não vejo como você me olha? Como você tenta evitar meus olhos toda vez que estou perto? Não somos tão diferentes quanto você pensa. Ele engoliu em seco, a intensidade do momento o prendendo no lugar. Helena levantou a mão, tocando o lado de seu rosto com dedos leves. E se parássemos de complicar? Só por um momento? Os olhos dela encontraram os dele, e Ricardo sentiu algo dentro de si desmoronar. Toda a resistência, toda a hesitação que ele vinha acumulando parecia se dissolver sob aquele olhar. Antes que pudesse se controlar, ele segurou a mão dela, apertando-a levemente contra seu rosto. Helena, sua voz falhou novamente, e ele sabia que qualquer palavra que dissesse agora seria insuficiente. Ela não esperou por mais respostas. Em vez disso, inclinou-se para a frente, fechando a distância entre eles em um beijo que era tanto uma pergunta quanto uma declaração. Ricardo respondeu imediatamente, puxando-a para mais perto, como se o contato fosse a única coisa capaz de silenciar a confusão em sua mente. O beijo era diferente do primeiro. Não havia hesitação agora, apenas uma urgência compartilhada que parecia consumir os dois. Suas mãos seguraram os quadris dela, puxando-a contra si, e ele sentiu o calor de seu corpo atravessando a fina camada de tecido. Helena enroscou os braços ao redor de seu pescoço, aprofundando o beijo, e Ricardo perdeu completamente a noção de tempo e espaço. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, os olhos fixos um no outro. A chuva lá fora continuava caindo, mas o som parecia distante, quase irrelevante em comparação com o que estava acontecendo entre eles. Isso é loucura, disse ele finalmente, mas havia um sorriso em seus lábios que contradizia suas palavras. Talvez seja, respondeu ela, com um brilho travesso nos olhos. Mas não parece errado, parece? Ele balançou a cabeça lentamente. Não, não parece. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que haviam compartilhado antes. Não era desconfortável, mas carregado de compreensão, como se ambos finalmente estivessem aceitando algo que vinha crescendo entre eles há muito tempo. Helena foi a primeira para se mover, pegando sua mão e guiando-o até o sofá improvisado
no canto da oficina. Eles se sentaram lado a lado e ela se inclinou contra ele, descansando a cabeça em seu ombro. Ricardo passou um braço ao redor dela, sentindo a familiaridade e a intensidade daquele momento. Talvez a gente devesse parar de lutar contra isso, disse ele finalmente, sua voz baixa. Mas precisamos ser cuidadosos. Concordo, respondeu ela, fechando os olhos enquanto se aninhava mais perto. Mas acho que com você vale a pena correr o risco. Ricardo não respondeu, mas apertou-a contra si, permitindo-se, pela primeira vez, aceitar o que estava sentindo. O momento não era perfeito, mas era deles, e isso era o suficiente. A chuva cessara, deixando um silêncio denso na oficina, interrompido apenas pelas gotas remanescentes que escorriam do telhado. O relógio na parede marcava quase meia-noite, mas nem Ricardo nem Helena pareciam notar. Sentados lado a lado no sofá improvisado, a proximidade entre eles era carregada de uma tensão que não podia mais ser ignorada. Helena levantou a cabeça do ombro dele, seus olhos o encontrando com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Ricardo não se moveu, mas o calor crescente em seu peito parecia prestes a explodir. Ela ergueu a mão, traçando suavemente a linha de sua mandíbula com os dedos. Ricardo, começou ela, sua voz baixa e cheia de emoção. Eu sei que isso não é o que você esperava, nem eu esperava, mas não consigo continuar fingindo que não sinto nada. Ele ficou em silêncio, absorvendo as palavras que ela parecia ter lutado para dizer. Finalmente, ele segurou a mão dela contra seu rosto, fechando os olhos por um momento enquanto tentava encontrar a força para falar. Helena, respondeu ele, sua voz quase um sussurro. Eu também sinto, sempre senti, mas isso muda tudo. Talvez precise mudar, disse ela, aproximando-se ainda mais, porque a vida é curta demais para ignorarmos o que queremos, o que sentimos. Os lábios dela estavam perto o suficiente para que ele sentisse sua respiração quente contra a pele. Ricardo sabia que estava prestes a cruzar um limite, um do qual nunca poderia voltar, e naquele momento ele decidiu que não queria voltar. Sem dizer mais nada, ele inclinou-se para a frente, seus lábios encontrando os dela, em um beijo que não deixava dúvidas sobre o que ambos desejavam. Não havia hesitação desta vez, nenhuma barreira entre eles. Suas mãos deslizaram pelo corpo dela, puxando-a para mais perto, enquanto ela envolvia os braços ao redor de seu pescoço, devolvendo o beijo com a mesma intensidade. Os movimentos eram urgentes, mas havia uma ternura subjacente, como se ambos soubessem que aquele momento era mais do que físico. Era a culminação de algo que vinha crescendo entre eles, algo que não podia mais ser contido. Helena deixou escapar um suspiro suave quando Ricardo a puxou para seu colo, suas mãos explorando cada curva de seu corpo com uma reverência que a fazia tremer. Ele sentia o calor dela através da camisa fina que usava e cada toque parecia incendiar algo dentro dele. Ricardo, murmurou ela contra seus lábios, sua voz carregada de desejo. Eu quero. Quero que esqueçamos o resto, só por essa noite. Ele parou por um momento, segurando o rosto dela com as mãos e olhando profundamente em seus olhos. Você tem certeza? Perguntou, sua voz rouca. Tenho, respondeu ela sem hesitar, seus olhos brilhando com emoção. Nunca estive tão certa de algo na minha vida. Isso foi tudo o que ele precisava ouvir. Ele a beijou novamente, desta vez mais profundamente, como se estivesse tentando transmitir tudo o que não conseguia colocar em palavras. Suas mãos desceram pelas costas dela, traçando um caminho que a fez estremecer e se pressionar ainda mais contra ele. A oficina parecia desaparecer ao redor deles. Não havia mais ferramentas, nem o cheiro de óleo no ar,
nem as paredes frias de concreto. Era como se o mundo inteiro se resumisse ao calor de seus corpos e ao som de suas respirações entrecortadas. Quando ele finalmente se levantou, com ela ainda em seus braços, foi como se todos os receios que antes o assombravam tivessem desaparecido. Ele a carregou até uma mesa limpa no canto da oficina, colocando-a suavemente sobre a superfície enquanto seus lábios continuavam a explorar os dela. Helena segurou-o pelo colarinho, puxando-o para mais perto, como se temesse que ele pudesse mudar de ideia. Você é tudo o que eu queria, murmurou ela, seus dedos traçando linhas ao longo de seus ombros, mesmo quando não sabia que queria. Ele respondeu beijando-a novamente, suas mãos encontrando o caminho sob a camisa que ela vestia, explorando cada detalhe de sua pele quente. Ela deixou escapar um gemido baixo, inclinando-se contra ele enquanto seus corpos se ajustavam ao ritmo natural que parecia ter sido criado apenas para aquele momento. A linha que eles tanto temiam fora cruzada, mas em vez de arrependimento, havia apenas uma sensação de alívio, como se finalmente estivessem onde deveriam estar. O mundo podia esperar. O amanhã podia trazer suas consequências, mas, naquela noite, eles pertenciam um ao outro. Horas se passaram, e quando finalmente se deitaram juntos no pequeno sofá, envoltos na penumbra da oficina, havia um silêncio confortável entre eles. Helena descansava a cabeça no peito de Ricardo, ouvindo as batidas de seu coração, enquanto ele acariciava suavemente seus cabelos. E agora? Perguntou ela, sua voz um sussurro preguiçoso na escuridão. Ele beijou o topo de sua cabeça, sorrindo levemente. Agora, a gente vê onde isso nos leva, juntos. Ela fechou os olhos, um sorriso satisfeito iluminando seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. E enquanto a noite se transformava em madrugada, ambos sabiam que o caminho adiante seria complicado, mas estavam dispostos a enfrentá-lo, porque às vezes cruzar uma linha não é o fim de algo, mas o começo.